Abra sua Bíblia, lá em Lucas. Qual livro? Livro de Lucas. E nós vamos ler no capítulo 7, a partir do versículo 11, amém? Hoje eu novamente vou tentar na minha luta, né? Meu propósito de fazer uma pregação textual, vou tentar de novo hoje. Se eu não conseguir, não tem problema, a gente continua tentando, amém? Posso ler? Sim ou não? Todo mundo achou? Amém? A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele, ou seja, de Jesus, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Hoje é libertação. Se eu de repente quisesse, eu falo quisesse porque os dons Deus deu para mim. Eu não orei? Vamos orar. Que bom que você me lembrou. Seu Espírito Santo, com toda humildade, me perdoa, me usa para que nós sejamos abençoados, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, missionário, por me lembrar de orar, senão Deus não me usa. Se eu quisesse fazer um culto aqui de sexta-feira, onde houvesse muita libertação, no sentido de ter manifestação de demônio, se eu quisesse de repente, se eu quisesse não com relação ao ego, mas com humildade, se eu quisesse dar lugar aos dons para que as pessoas vissem que eu sou usado por Deus, e fazer um culto de sexta-feira com muito barulho, eu poderia fazer, porque no início do meu ministério eu fiz muitos, mas com o passar do tempo eu amadureci. Eu o quê? Eu amadureci, eu entendi que quando eu oro e faço as pessoas se manifestarem, eu não estou de certa forma, eu não estou ajudando muito o reino de Deus. Eu estou dando ibope para o inimigo, porque pode ter libertação sem barulho, sem pirotecnia, eu não preciso disso. Quando você vê muitas vezes um pregador, e não estou falando de ninguém específico, mas quando você vê um pregador dar muita ênfase para o inimigo, é porque ele quer chamar a atenção para ele. E eu, depois de 30 anos de pastorado, não preciso disso. Na verdade, nunca precisamos, nós nunca precisamos, mas no início eu não sabia. Eu achava que eu deveria, a pessoa manifestou, eu deveria pegar a pessoa pelo pescoço ali, endemoniada, e deveria fazer o inimigo rugir, rosnar, gralhar e gritar, porque aquilo atraía atenção. Mas graças a Deus que a gente aprende, a gente cresce, a gente fica melhor a cada dia na presença de Deus. Amém ou amém? Vocês estão entendendo? Então, o que Deus colocou no meu coração? Nas nossas sextas-feiras tem libertação sim. Se tiver necessidade de orar para alguém manifestar esse liberto, e Deus falar comigo, vai acontecer. Tem revelação sim, tem cura de enfermidade sim. Aí a pecado é uma bênção. Essa igreja é maravilhosa, porque foi Deus que plantou ela aqui. Mas eu aprendi a fazer isso com maturidade. Amém? Sem muitas vezes até envergonhar a pessoa. Amém? Porque não é bonito uma pessoa ficar possessa. Quando a pessoa volta a si, ela fica envergonhada. Amém? Então hoje eu tenho, a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, não é o Espírito Santo, é o meu espírito. Eu determino como que eu vou usar os dons. Eu aprendi a usá-los de forma
abençoar as pessoas e não deixar ninguém constrangido. Dito isso, nós temos que entender o seguinte, que Deus, a arma que Ele usa, a principal arma que Deus usa para a libertação é a palavra. A palavra é poderosa. Quando você vem num culto como esse, você não tem como você sair daqui da mesma maneira que você entrou. Não tem como os grilhões que você trouxe ficarem em você. Não tem como as amarras que você trouxe ficarem em você. Amém? Amém, meu Brasil? E nós estamos na campanha Diabo, solta o que é meu. E nessa campanha, que é onde Deus colocou no nosso coração, para fazermos 7 sextas-feiras, nessa campanha, está ali aquela mão feia lá, né? Parece que tomou muito sol, e tem lá, Diabo, solta o que é meu. Casa, família, empresa, ministério, chamado, tem uma base bíblica. Amém? Então, o que essa campanha quer fazer? Deus quer mostrar para você que você tem o poder, você tem a autoridade de chegar no território do inimigo e falar para ele: Diabo, solta o que é meu, eu quero o que é meu. Amém? Porque como eu já disse aqui no culto anterior, você acha que o inimigo vai descer com a bandeja, né, Wesley? E vai chegar para você e vai te entregar a sua vitória? Ele vai fazer isso? Se ele fizer, ele não é inimigo. Amém? Ele é amigo. E nós não queremos amizade com esse negócio aí. Amém? Ele não vai entregar a sua vitória. Jesus disse o seguinte, amém? Que ele fundou a igreja sobre ele. E as portas do inferno não prevaleceriam, ou seja, não ficariam de pé contra a igreja. Amém? A igreja tem poder de arrebentar as portas do inferno e entrar no território do inimigo e tomar o que ele roubou. Amém? Agora, veja bem, no dia de hoje, nessa sexta-feira, onde eu tenho pouco tempo para pregar, para ministrar, mas nessa sexta-feira é um dia em que nós estamos, nós aprendemos que é um dia propício para as obras das trevas. Amém? Sexta-feira é um dia propício para o mal. E aí, se você perguntar para mim, porque uma coisa é eu falar para você de algo que me contaram, ou de algo que eu vi em imagens, eu vi no livro, ou no filme, mas é diferente quando eu vivi lá, quando eu tive presente, quando eu assisti logo. Amém? Eu tive lá, eu fui testemunha, eu participei, eu fui coadjuvante. Amém? E por que eu posso falar de obras das trevas? Porque eu participei. Amém? Eu nasci filho de Mamorixá, eu sei o que é, eu sei o que é feito. Amém? Até os 18 anos eu era das trevas, então eu nasci, eu dormia em um centro de macumba. O meu quarto era o centro de macumba do meu pai. Então eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que o mal faz. Eu sei o que o trabalho pode fazer contra a vida de uma pessoa. Amém? Ou não amém? Amém. E às vezes tem gente que fala assim: eu não acredito nisso. Deixa eu falar um negócio para você. A grande diferença entre Deus e o diabo, se bem que Deus é incomparável, mas eu estou falando numa linguagem humana para a gente entender. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você precisa de fé para entrar no céu? Sim ou não? E para entrar no inferno, você é de fé? Não. No mundo espiritual, as coisas funcionam assim. Mesmo a pessoa não acreditando em macumba pega. Amém? Mesmo a pessoa não acreditando, se a pessoa for alvo de uma obra maligna, de um voodoo, de uma magia negra, de uma magia branca, de uma santeria, se a pessoa for vítima de um encantamento, se ela não tiver, Pedro, a cobertura do sangue do cordeiro, ela vai pegar. Por quê? Porque ela vai estar sem imunidade. Amém? Deixa eu falar algo para você. Você sabe por que os médicos recomendam que a criança mame até os 6 meses? Para criar imunidade. Porque no leite da mãe ela vai receber anticorpos. Amém ou amém? Embora eu não seja estudado nessa área, eu não seja um médico que lida com isso, mas eu sou curioso e pesquiso. Amém? Então, a mãe transmite para o filho anticorpos. Então, até os 6 meses é necessário por isso. Então, eu tenho que entender que se eu não tenho anticorpos espirituais, na hora que o negócio for mandado lá, o vírus, gente, vai mandar, pega. Amém? Amém ou amém? Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que para eu estar protegido, apóstolo, eu tenho que estar debaixo
sangue do Cordeiro, eu tenho que estar debaixo das asas do Altíssimo, amém? E dito isso, essa campanha, ela é uma campanha onde é uma campanha de restituição, de resgate. Ela é uma campanha, essas 7 sextas-feiras, é uma campanha onde nós não vamos ficar sentados esperando que o inimigo decida nos entregar o que nos é justo. Amém? É uma campanha onde nós vamos nessas 7 sextas-feiras, nós vamos entrar lá e nós vamos falar para o diabo, solta o que é meu. Amém? Agora, a gente tem que entender o que o inimigo tem roubado de mim. Porque lá em João 10:10, Jesus declarou que o ladrão, o diabo, não veio senão para roubar, matar e destruir. Amém? Então é o que ele faz, é o que ele sabe fazer. Agora eu tenho que entender o que o inimigo rouba na minha vida. O que ele roubou, o que ele tirou de mim. E aí muitas vezes tem gente que vai falar assim: eu não sei, não tem como. Eu sei o que eu tinha. Se foi roubado, eu sei o que foi roubado. Amém ou amém? Amém ou amém? Se ele roubou, eu sei o que foi roubado. Agora, a questão é a seguinte: às vezes eu não sei quem roubou, porque eu não fui instruído para isso. Ninguém me ensinou. Amém? Agora, uma coisa eu tenho que entender. Eu tenho que entender isso. Deus nos dá autoridade no cenário civil. Deus nos dá autoridade. Deus ele nos capacita. Quando nós estamos na igreja, Deus nos capacita. E o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender contra quem lutar, eu tenho que entender como lutar, e eu tenho que entender o que foi lançado contra mim. Amém? Tem horas que eu vou falar para quem está na igreja, para quem congrega. Eu estava falando com a apóstola hoje no carro. Muitas vezes a gente não para para pensar o medo assim. O inimigo, o diabo, ele não está preocupado, ele não liga para o povo do mundo. Vai parecer que eu estou sendo cruel falando isso, mas é a verdade. O inimigo ele não se importa com o povo do mundo, aqueles que não foram iluminados pela palavra. Ele não se preocupa. Por quê, apóstolo? Porque essas pessoas não fazem oposição a ele. Amém? Vocês estão me entendendo? As pessoas que ainda não tiveram sua mente liberta, elas não fazem oposição a ele. Amém? Deixa eu te dar um exemplo. Tem as pessoas do mundo, muitas vezes não é nem por maldade, é por ignorância. As pessoas do mundo, muitas vezes elas deixam que os seus filhos participem do Halloween. Halloween é aniversário do capeta. É a data que se escolheu para o aniversário do inimigo. E aí eu te pergunto: as pessoas do mundo fazem isso porque elas são más? Não, é porque elas são ignorantes. Amém? Se elas soubessem o que é o Halloween, elas não deixariam o filho participar. Mas quando chegam com esclarecimento, quando chegam com conhecimento, elas não vão mais deixar. Então, o inimigo ele é igual bicho de pé, vai entrando pouco a pouco. Ele invade. O inimigo ele é exatamente como um vírus. Ele invade, ele toma ali o lugar, e quando a pessoa não se espera, ele se instalou, ele está ali, e só Jesus. Amém ou amém? Agora, eu tenho que entender o seguinte: eu tenho que entender que quando eu venho para um culto como esse, eu tenho que estar preparado, porque hoje é dia de guerra. Hoje não é quarta-feira que é busca do Espírito Santo, hoje não é domingo, que é dia do culto da família, são cultos mais leves. Hoje não, hoje é um culto pesado, hoje é um culto de guerra. Eu tenho que ouvir a verdade, eu tenho que abrir o meu coração para que Deus me instrua, para que Deus fale comigo, onde é que eu estou errando, o que está acontecendo, por que o inimigo está ganhando território, amém? Por que ele está conseguindo subir de fase na minha vida, amém? E aí eu gosto muito de citar esse testemunho, vocês já ouviram, vão sempre ouvir falar nisso, porque isso foi muito engraçado, me marcou. Uma vez eu virei para a irmã, né? Quem já ouviu sabe onde é que vai chegar. Eu virei para a irmã, uma irmã daquelas do Peteca, né? Do Reteté, e ela falou para mim assim: eu estava falando sobre batalha espiritual, porque o meu ministério é batalha espiritual, e aquela irmã virou para mim e falou assim: apóstolo, lá em casa sou eu que piso na cabeça do diabo. Lá em casa o diabo não tem vez não, sou eu que piso na cabeça dele. Eu falei: irmão, que fé, eu gostei. Irmã guerreira.
guerreira. Aí passou um tempinho, ela virou para mim e falou assim: apóstolo, ora por mim, porque ela falou comigo que não acreditava em batalha espiritual. Ela falou comigo que uma vez que Jesus te deu vitória, acabou, que Jesus entrou na sua vida, acabou. Em parte ela estava certa, 98% ela estava errada. E aí ela falou comigo que não acreditava no meu ministério de batalha espiritual. E aí, passando uns dias, eu encontro com ela: apóstolo, você pode orar por mim, apóstolo? Eu falei: por quê? Ela falou assim: apóstolo, meu marido bebe cachaça e sai com amante, meu filho está nas drogas, e minha filha está perdida, se é que vocês me entendem. Minha filha sai com todo mundo. Aí eu falei, como eu tenho uma boa memória, eu falei: mano, quem é que está pisando na cabeça de quem lá na sua casa também? Vocês entenderam? Ela falou que ela pisava na cabeça do diabo, mas estava claro que quem pisava na cabeça dela e da família era o diabo. É o ledo engano. Amém? Amém? E a gente tentou ajudá-la. Amém? Então, uma